Bem-vindo, portista! Se chegaste aqui, é porque o azul e branco corre-te nas veias, porque vibras com cada golo, sofres com cada derrota e acreditas até ao último segundo. Este não é um canal qualquer. Este é o teu espaço, o refúgio dos que vivem o Porto por dentro, dos que falam com emoção, dos que não precisam de explicações para entender o que é ser dragão. Aqui não há neutralidade, nem discursos frios. Aqui fala-se com o coração, com a alma, com a força de quem cresceu a ver o dragão rugir. Aqui defendemos o nosso clube, choramos, gritamos e acreditamos juntos, contra tudo e contra todos. Por isso, se és Porto de alma e coração, já sabes o que tens de fazer. Deixa o teu like, ativa o sininho e subscreve o canal, porque este espaço é feito para ti, só para portistas de verdade. O que vem a seguir vai mexer contigo, vai fazer-te sentir o Porto em cada palavra, em cada emoção e em cada notícia que vamos contar. O Porto voltou a trabalhar no Olival e o ambiente está vivo. A preparação para o duelo com o Moreirense ganhou uma nova energia com o regresso de Tomás Pérez, o jovem argentino que acaba de regressar do Mundial Sub-20, onde foi vice-campeão do mundo pela sua seleção. Ainda com o brilho nos olhos e a ambição de quem quer conquistar espaço, Tomás juntou-se ao grupo de Francesco Farioli, trazendo juventude, fome e aquele toque de irreverência que encaixa na perfeição no espírito portista. O treino foi intenso, cheio de ritmo e exigência, com o técnico italiano a não deixar escapar um detalhe. O Porto prepara-se para enfrentar o Moreirense e quem conhece Farioli sabe, cada jogo é uma guerra de mentalidade. E ter Tomás de volta é mais do que uma boa notícia, é um sinal de futuro, um lembrete de que o Porto continua a crescer por dentro, a formar, a projetar e a acreditar nos seus. Neo M. Pérez e Luke de Jong continuam em tratamento e trabalho de ginásio, a recuperar das respectivas lesões, mas mesmo ausentes fazem parte da força que move o grupo. Porque neste Porto, todos contam. A estrutura está coesa, a equipa respira confiança e o balneário sente que há algo grande a nascer. O treino terminou com intensidade máxima, suor, gritos, união. No final, Farioli falou aos jogadores, como faz sempre, com aquela calma firme que impõe respeito. Disse que o jogo em Moreira de Cónegos não vai ser apenas mais uma jornada, vai ser um teste de caráter, de reação, de identidade. E é aí que o Porto se distingue. Quando os outros hesitam, o Porto impõe-se. Quando os outros duvidam, o Porto acredita. E o regresso de Tomás Pérez é mais um símbolo disso, da crença, da juventude, da preparação para o futuro. O argentino chega com vontade de mostrar serviço, e no Porto, quem trabalha, quem sente e quem respeita o símbolo, tem sempre o seu momento. A preparação segue firme, o grupo está unido e o foco é total. O Porto vai a Moreira com o objetivo claro de vencer e convencer. Mas fora de campo, há mais histórias a marcar o universo azul e branco. E a próxima vem de longe, do Canadá, e envolve um jogador que ainda pertence ao Porto, mas que promete explodir em 2025. Há jogadores que passam por momentos fáceis. E depois há os que crescem na dor, os que se reinventam, os que não desistem. E Ivan Jaime é um desses. Depois de um ano turbulento, entre o Porto, o Valência e agora o Montreal, o médio espanhol reencontrou finalmente o foco e voltou a sorrir. Mas o futuro ainda está em aberto, e do outro lado do Atlântico, as conversas sobre o que virá a seguir já começaram. O dirigente canadiano Luca Saputo, do CF Montreal, confirmou esta semana que o clube vai decidir com calma se ativa ou não a opção de compra do jogador. Há duas datas possíveis, janeiro ou junho. Se o fizerem já no início do ano, o Porto recebe 5 milhões de euros. Se esperarem até ao verão, o valor sobe para 5,5 milhões. Mas há um detalhe importante. Se Ivan Jaime participar em mais de 60% dos jogos, a compra torna-se obrigatória. Nada disto, no entanto, parece preocupar o jogador. Porque Ivan fala como quem quer recomeçar, como quem aprendeu com as quedas. Nas redes sociais, escreveu que viveu o pior ano desportivo da sua vida, mas deixou uma promessa clara. 2025 vai ser o melhor ano da minha carreira. Vou arrasar no Montreal. E há algo de profundamente fortíssimo nessa frase. A capacidade de transformar a dor em motivação, o fracasso em combustível, a dúvida em força. O Porto ensinou-lhe isso. O Porto ensina a resistir, a lutar, a reagir. Mesmo longe da invicta, Ivan Jaime leva consigo o que aprendeu aqui. A disciplina, o espírito e a garra que definem quem veste o azul e branco. O clube canadiano vê nele potencial, vê nele um criador, um jogador que pode fazer a diferença numa liga física e veloz como a MLS. Mas o Porto observa de perto. Porque o jogador continua a ser nosso, com contrato até 2028 e cláusula de 80 milhões de euros.
E se 2025 for mesmo o ano em que Ivan Jaime explode, o mundo pode voltar a ver o Dragão no topo das conversas do mercado. Do lado de lá, a neve cai. Do lado de cá, o Porto aquece. Mas o fio que os une é o mesmo, a vontade de vencer. E quando a mentalidade é portista, não há distância que quebre essa ligação. E é isso que se sente também na próxima história, porque se há quem ainda lute para regressar, há também quem viva o Porto todos os dias com o coração e com o sangue. Um deles chama-se Steven Eustáquio, e o irmão dele acabou de o descrever da forma mais pura possível. Há frases que não precisam de explicação. Basta ouvi-las para se sentir o peso da verdade. E quando Mauro Eustáquio disse, do outro lado do oceano, o meu irmão sente muito a camisola do Porto, todo o universo azul e branco percebeu o que isso significa. Porque quem sente esta camisola não joga só com os pés, joga com o coração. Mauro, treinador do York United, no Canadá, falou do irmão Steven Eustáquio com orgulho e serenidade, consciente de que o médio portista está a passar uma fase de menor utilização, mas sem perder o foco nem a fé. Não é nada que ele já não tenha vivido antes. Muitas vezes começou a época no banco e acabou como titular. Ele é assim, trabalha, cala-se e responde em campo. E é isso que faz dele o jogador que o Porto respeita, não pela fama, mas pela entrega. Porque Steven é desses que não precisa de holofotes. É o tipo de jogador que o Porto ama, sério, comprometido, disciplinado e com alma de capitão. Mesmo quando joga menos, mantém-se preparado, à espera do momento certo. E quando o chamam, dá tudo. O irmão foi claro, o Porto está num grande momento e quando uma equipa funciona, o treinador não mexe. Mas o Steven sabe o papel que tem. É um dos capitães e continua a dar o exemplo dentro e fora do campo. Palavras simples, mas cheias de verdade. Porque no Porto, o estatuto não se impõe, conquista-se todos os dias, com suor e lealdade. Mauro Eustáquio foi mais longe e falou da transformação que o Porto viveu nesta nova era sob o comando de Francesco Farioli. O clube tinha um plano, seguiu à risca e agora está a colher os frutos. Há equilíbrio, há scouting de qualidade, há um treinador inteligente e uma estrutura que sabe o que quer. E tem razão. Porque este Porto atual não é só uma equipa, é um projeto. Um projeto que une experiência e juventude, garra e inteligência, e que começa a mostrar uma nova forma de jogar, sem nunca perder a essência que o define. O Porto de Farioli está a crescer, e dentro desse crescimento, jogadores como Steven são fundamentais. Mesmo sem jogar todos os minutos, são eles que mantêm o balneário vivo, que seguram a identidade, que passam o legado. E é isso que Mauro quis deixar claro, que o irmão vive o Porto todos os dias, com orgulho, com respeito e com amor. E quem o conhece sabe, Eustáquio é Porto. Enquanto isso, fora do relevado, outro momento cheio de emoção marcou o fim de semana azul e branco. Um momento que transcende o futebol, que fala de gratidão, de memória e de alma. Porque quando o Porto homenageia os seus, falo com o coração. E desta vez, o museu vestiu-se de azul para eternizar dois nomes que simbolizam garra e entrega, Alfredo Quintana e Aurora Cunha. Há dias que não são sobre vitórias nem derrotas, são sobre gratidão. E este sábado, o Porto viveu um desses momentos no Museu do Dragão, onde duas figuras lendárias do clube ganharam um lugar eterno. Alfredo Quintana e Aurora Cunha, dois nomes gravados na história azul e branca, foram imortalizados com estátuas que agora fazem parte do coração do Porto. A cerimónia foi comovente. Com familiares, antigos colegas e adeptos, o ambiente estava carregado de emoção e orgulho. No centro da sala, o presidente André Vilas-Boas discursou com voz firme e sentimento à flor da pele. Não é apenas uma celebração de memória, é uma homenagem com muito portismo à mistura. Estes dois atletas deram tudo, com sangue, suor e lágrimas, e dignificaram o nome do Porto em Portugal e no mundo. Falou da Aurora Cunha, a mulher que correu pelo Porto durante 20 anos, que nunca trocou o símbolo por dinheiro, que levou o nome do clube aos grandes palcos mundiais. A Aurora foi uma vencedora, fiel ao Porto, e representou-nos com honra e orgulho. E falou de Quintana, o gigante das balizas do handball, o homem que viveu e morreu a defender o emblema com paixão. O Alfredo deu a vida em campo. E a pequena Alicia, que está aqui hoje com a mãe, vai crescer a saber que o pai foi um herói. As palavras tocaram fundo. A viúva, Raquel Ferreira, emocionou-se ao agradecer. Disse que esta homenagem mantém viva a memória de Quintana e que a filha cresce a conhecer as histórias e a força do pai que o Porto nunca deixou esquecer. Um silêncio bonito tomou conta da sala, o tipo de silêncio que diz tudo.
Logo depois, foi a vez da Aurora Cunha falar. Com um sorriso entre lágrimas, disse: Obrigada ao Presidente por me homenagear em vida. Estive 20 anos no Porto, nunca saí por dinheiro, e levo este clube no coração. Foi o professor José Maria Pedroto quem me chamou do rapazinho de Ronfe, e hoje sinto que ele também está feliz, onde quer que esteja. E foi impossível não sentir orgulho, porque o Porto é isto, é gente que dá tudo, que vive com paixão, que honra o clube até ao fim. É uma casa que não esquece, que eterniza, que transforma a saudade em legado. As estátuas de Quintana e Aurora não são apenas esculturas. São símbolos de alma, de lealdade, de tudo o que faz do Porto um clube diferente. Quem visitar o museu vai sentir isso, vai sentir a presença, a história, a força. E enquanto o Porto homenageia os seus dentro de casa, fora dela continua a lutar para defender os seus nas ruas. Porque há algo que o Dragão nunca tolera: violência contra portistas. E a próxima notícia mostra exatamente isso. A Polícia Judiciária apanhou mais um envolvido no ataque aos nossos adeptos em Alvalade. Há feridas que o tempo não apaga. Feridas de raiva, de revolta, de incredulidade. E uma delas nasceu naquele 10 de junho, à saída de um jogo de hóquei em Alvalade, quando um grupo de criminosos decidiu atacar portistas indefesos com coquetéis Molotov. Um ato cobarde, sem honra, sem respeito, sem humanidade. Mas o tempo da impunidade está a acabar. A Polícia Judiciária confirmou a detenção de mais um elemento das claques do Sporting, envolvido diretamente nesse ataque, juntando-se aos outros 6 suspeitos que já estão em prisão preventiva. Os crimes em causa são graves: tentativa de homicídio qualificado, ofensas à integridade física, incêndio e posse de armas proibidas. Sim, é disto que estamos a falar. Gente que tentou matar, que tentou calar o Porto fora do campo. O ataque aconteceu num cruzamento, quando 5 adeptos do Porto, 5 pessoas que apenas voltavam a casa, foram surpreendidos por um grupo mascarado e violento. Atiraram fogo, destruíram, feriram. As vítimas sofreram queimaduras, foram hospitalizadas, e o país viu, mais uma vez, como o ódio pode ultrapassar os limites do desporto. Mas o Porto não esquece os seus. O Porto protege, o Porto acompanha, o Porto exige justiça. E esta notícia é mais um passo nesse caminho. Um a um, os responsáveis estão a ser apanhados. E serão julgados. Porque quem mexe com um portista, mexe com todos nós. Este caso é mais do que um processo criminal. É um retrato da diferença entre clubes que falam em valores e o Porto, que os vive. Nós não respondemos com violência. Respondemos com dignidade, com união, com o peso da verdade e com o poder da justiça. E é isso que mais dói aos rivais, que, mesmo no meio da lama, o Porto continua limpo. Com história, com classe e com alma. E é essa alma que mantém o Dragão vivo. Mesmo depois de dias duros, de quedas, de injustiças, o Porto está sempre lá. Trabalha, cresce, reergue-se e volta mais forte. Porque o Porto não precisa de desculpas, precisa de lutar. E lutar é o que este clube sempre fez, dentro e fora do campo. Esta semana foi a prova de tudo isso. O regresso de jovens como Tomás Pérez, a garra de Ivan Jaime, o orgulho de Steven Eustáquio, a homenagem eterna a Quintana e a Aurora Cunha, e agora a justiça feita aos nossos. 5 histórias, um só sentimento. Ser Porto é nunca baixar a cabeça. O Porto pode ser atacado, mas nunca será derrotado. Podem tentar apagar-nos, mas a chama nunca se apaga. Porque o Porto é luta, é memória, é justiça e é fé. E enquanto houver um dragão em pé, haverá sempre alguém a gritar bem alto. Contra tudo e contra todos, somos Porto até ao fim. Se sentiste isto como eu, deixa o teu like, comenta, partilha e mostra que o Porto vive em ti. Porque os resultados passam, as notícias mudam, mas a alma portista, essa é eterna.